aqui na sala do pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Eu sou a pastora Lupe. Eu sou o pastor Klaus Piragini. Estamos de terça, quarta e quinta, às 11 da noite. Obrigada por nos receberem em seu lar. Glória a Deus. E hoje, dia 23, né? Dia 25 está chegando, Natal, ô glória. Obrigada, Jesus. Obrigada a Deus por ter enviado nosso Senhor Jesus. Amém. E amanhã tem especial de Natal. Amanhã? Amanhã Ô tem glória, especial de 23 Natal. horas, chama a família aí para assistir o especial de Natal. É isso aí. Glória a E Deus. quero convidar você no dia 25 para estar conosco aqui comemorando o nascimento de Jesus. Às 20 horas estaremos fazendo aqui um musical de Natal. Glória a Deus. Dia 25, então, nosso musical de Natal. E semana que vem começa a comemoração do Ano Novo também. Isso. Dia 31 vamos fazer um culto da virada. Às 10 da noite aqui na Quírios. E é tão gostoso, né? Porque chegam umas 10 para meia-noite, nós paramos tudo, começamos a orar e viramos o ano em oração. Depois a gente tem uma ceia maravilhosa aqui com pernil, com bacalhau, com chester. E a gente fica aqui até 3, 4 horas da manhã com família aqui, glorificando a Deus e agradecendo a Deus por mais um ano que começa, né? Isso. E o culto é livre, você pode vir com toda a sua família. Para a ceia você precisa fazer inscrição. Então ligue aqui no 2507-9430, 2507-9431 ou envie e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br. E mesmo sendo as semanas aí de festa, nossos cultos continuam normalmente. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 da manhã e 18h30, o nosso culto da família. É isso mesmo. E em janeiro, nós vamos ter uma campanha aqui extraordinária, inaugurando o ano, começando no dia 14, né? Dia 15. 15, 16, 17 e 18. Isso. São 5 cultos, né? 4 dias de campanha, que são 4 dias de oração para 12 meses de bênção. Já está confirmado, né? Que vai abrir a campanha o pastor Roberto Cruvinel E o Tom Carf. Tom Carf. Eles estão abrindo a nossa campanha, 4 dias de oração por 12 meses de bênção. Isso mesmo. E já está confirmado também o Bispo Felipe, O Pastor Oséia Silva. Vão estar juntos? Não, Dias separados. Bispo Felipe, Pastor Oséia Silva. Pastor Vitor e o Pastor Maurício, lá da Batista da Lagoinha. Maurício Marchini, acho que fala assim, né? Marchini. Marchini vai estar conosco no domingo, no dia 18, encerrando a campanha. Nossa, vai ser tremendo. O pastor Maurício prega muito, né? É uma bênção. Aliás, só tem pregador aí de altíssimo nível, gente muito usada por Deus, que vai trazer uma palavra poderosa. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então marca essa data em janeiro, entrada franca, Tom Carf, nossa campanha. Vamos abrir com uma festa muito grande. Tom Carf vai trazer a festa e depois o pastor Cruvinel vai trazer uma palavra poderosa aí. Isso. Então, anote essa data especial aí na sua agenda, no espelho, põe um recadinho na geladeira para vocês sempre estar lembrando que dia 15 começa a campanha. É isso aí. Venha buscar o poder de Deus. E falando em pastor Cruvinel, hoje nós temos um debate incrível aqui. Na verdade não foi um debate, foi um estudo ao vivo, né? Onde o pastor Vanderlei Gianastácio, doutor Vanderlei Gianastácio, doutor, professor, pastor, ele vai estar debatendo, conversando com o pastor Roberto Cruvinel, que também é doutor, e eles estão discutindo, conversando sobre o que é o reino de Deus e o que quer dizer que o reino de Deus está entre nós. Foi uma palavra muito bacana. A gente até ia fazer só um pedacinho do programa, mas ficou tão legal que eu deixei o programa inteiro. Muito bacana esses homens de Deus aí, de formações diferentes, teológicas, né? Um é de uma formação mais pentecostal, que é o pastor Roberto Cruvinel, e o outro uma formação mais batista, mais tradicional, que é o pastor Vanderlei. Uma bênção, eu espero que você goste muito desse debate, e se você gostar, vamos fazer outros, né? Porque foi muito legal, pastor Roberto Cruvinel, pastor Vanderlei e eu, pastor Klaus Piragini, falando sobre Reino de Deus. Isso, aproveita e curta a página no Facebook, que depois esse programa vai lá para o Facebook e você pode compartilhar com seus amigos. É verdade, então se você quiser curtir a nossa fanpage Igreja Quírios. Igreja Quírios, ou você pode seguir a gente também pelo Facebook e divulgar. Foi muito legal, você sabe o que é o Reino de Deus, o que quer dizer que o Reino de Deus está entre nós? Então escuta esse programa que você vai aprender bastante. Hoje eu estou aqui com 2 amigos queridos e é uma alegria poder reunir esses 2 queridos
doutores aí de teologia, homens de Deus aqui que realmente têm feito diferença. Um deles é meu amigo há 20 anos ou mais. 20 anos. 20 anos. Que estudamos juntos, é professor da Faculdade Teológica, o Vanderlei, doutor em teologia. E o outro aqui comigo é o pastor Cruvinel também, que está com a gente aí nos debates, que você já conhece da televisão. E hoje nós estamos aqui, convidei-os para que a gente pudesse ter um bate-papo sobre Reino de Deus. Quero falar um pouquinho com você sobre Reino de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas perguntam se o Reino de Deus já está, já chegou, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Em Mateus 3, versículo 2, diz assim: ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu queria começar perguntando para o Cruvinel, o reino dos céus aqui está próximo? Em outros textos a Bíblia diz que o reino dos céus já chegou, já está entre vós. Como é que é isso? Na verdade, pastor Klaus, aliás, é um prazer muito grande estar no seu programa, muito obrigado e conhecer o professor também. Na verdade, o texto, ele faz uma colocação, apresenta uma expressão do momento. Quando Mateus narra isso, você vê isso também em Marcos, inclusive em Marcos não diz reino dos céus, diz reino de Deus, Basileia Tuteu. A palavra grega usada ali é realmente Jesus dizendo que está próximo, porque a dispensação da graça não havia começado. Para os dispensacionalistas, a maioria do povo pentecostal é dispensacionalista, os tradicionais, eles obedecem uma visão das alianças, né? Ou dos pactos, mas os pentecostais estudam aquela visão dispensacionalista. Nós entendemos que a dispensação da graça ocorre com a ascensão, começa com a ascensão de Cristo. Então o reino de Deus estava próximo. E Jesus, então, ele faz uma questão local, do momento, quando ele diz, arrependei-vos, querido, no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Entendi. Então o reino de Deus começaria assim quando Jesus tivesse morrido na cruz, tivesse ressuscitado e ascendido. Aí... Sem dúvida. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de lexicografia, porque às vezes os estudantes de teologia, eles pegam um dicionário grego e pegam o dicionário do grego clássico. Eu estudei na época do ático ao bizantino, mas o texto ali é o koiné, e ainda tem inserções de hebraísmos no texto. Então, às vezes, a pessoa pode traduzir assim, hoteos fos estin. Estin é ser ou estar, mas não é incorreto traduzir Deus está na luz, porque a luz seria maior do que Deus. Como é incorreto traduzir, no caso, o reino de Deus já chegou. Embora exista a possibilidade, tem que ter um contexto teológico para a tradução da palavra. E traduzir diferente disso daí é a mesma coisa que dizer que os senhores tradutores de várias versões que traduziram, verteram para o português, são ignorantes, e não é o caso. Entendi. Interessante. E você, Vanderlei? O que você acha? Professor Vanderlei, o reino de Deus já chegou ou estava próximo? É um prazer, pastor Klaus, estar aqui. É um prazer conhecê-lo. E realmente concordo com o que ele disse, mas eu gostaria de lembrar outras posições que, porém, não concordo. Mas vamos lembrar daqueles teólogos de Antigo Testamento que eles vão citar reino de Deus como Israel, que Israel era o reino de Deus, né? Há essas posições também. Não que concordamos com isso. Então, aí, só para eu entender o que você está dizendo, quer dizer que aqui nesse texto, então, estava querendo dizer que haveria uma restauração de Israel. Haveria uma restauração de Israel. Essa era a visão deles naquele momento. Não estou dizendo que você concorda. Que eu concordo com isso, mas estou dizendo que há teólogos que defendem essa ideia. Que acreditam assim. Que acreditam nessa ideia. Na verdade, no primeiro século, aliás, os discípulos de Jesus absorveram essa ideia, tanto que Atos 1, quando será a instituição do seu reino? Então a visão era política, porém, inclusive há pouco tempo eu ajudei a escrever uma defesa de Jesus, do julgamento de Jesus para um pessoal na faculdade de Direito. A visão de Jesus é metafísica, metatapsíca, além do físico, quer dizer, Jesus veio estabelecer um reino conquistando corações, não espaços geográficos. Muito bom, interessante. Então, continua. Agora, é muito interessante também essa questão do reino de Deus, se olharmos para o contexto sociocultural, político da época, religioso, percebermos que Jesus está falando de reino de Deus dentro de um império, Império Romano. E isso é complicado, porque vamos lembrar que o império, ele se dá por conquista, ainda mais o Império Romano. O Império Romano ia conquistando, e as nações que ele conquistava, ele era muito prático. Ou vocês se tornam nossos escravos, ou matamos todos. E de repente,
Jesus chega falando de reino de Deus. Mas o reino se dá por herança. Então a pergunta é, como esse homem está falando de reino de Deus dentro de um império? Né? O reino se dá por herança. Então aí veio todo o questionamento também da liderança romana. Então, mas continuando esse raciocínio, o reino de Deus, então, que Jesus está dizendo, é que teria que ser conquistado ou daria por herança? Eu entendo assim, o Império Romano conquistava o reino dele, né, o Império. E o reino ali, Deus estava dando ao povo, aquele que cresce, né, ou nós teríamos que ter uma ação missiológica, evangelística, para que pudesse haver a conquista? Qual é a sua... É isso que você está dizendo, né? Ele dá ao povo, sim, Dá ao lógico, povo. ele oferece ao povo, mas na condição daquele que crê. Certo. O que ele está dizendo é que a questão do reino de Deus, na época, não foi entendida. Não foi entendida. Porque Gálatas 4,4 diz que vindo a plenitude dos tempos. Então, três aspectos foram preponderantes para a vida do Messias. Um aspecto religioso, que era o judaísmo monoteísta. Um aspecto cultural, que era a difusão do grego, koineo, helenístico. E um aspecto político, que é o Império Romano tirando as fronteiras. Então, Jesus foi julgado porque ele estabeleceu, ele propagou um reino dentro de um reino. Porém, quando ele propagou o reino, ele colocou um reino metafísico e foi claro com isso. Os judeus usaram isso, que no direito é chamado de argumentação do espantalho. Ele pega a sua palavra, o homem de palha, né? Pega a sua palavra e torce o que você diz para dizer outra coisa. Entendi. Por exemplo, derrubar o templo. Agora, Jesus, até hoje, inclusive, essa questão do reino de Deus é mal entendida. Aliás, a coisa mais fácil desse mundo é perder a visão do reino. Então, o que é o reino de Deus? Essa é a minha segunda pergunta. O que é o reino de Deus? Vamos lá. Biblicamente, e a gente pode até falar o que não é também, né? Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus chegou, então, já está entre nós. Agora sim. Agora sim. E o que é? Eu gosto muito do texto de Marcos 1,15, a primeira pregação de Jesus. Ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o reino de Deus não é algo físico, não é tangível, mas é uma postura de transformação, porque a Bíblia diz, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram e tudo se fez novo. Em Colossenses 3,3, porque para entrar no reino tem que estar morto. Colossenses 3,3 diz, vós que estáis mortos, escondidos com Cristo em Deus. Então o reino de Deus é o corpo de Cristo. O reino, a manifestação, não é um reino que obedece fronteiras. Por isso que nenhum missionário obedece fronteiras. O missionário vai onde for, porque o reino de Deus é onde houver um coração, uma alma humana. Tá, então o reino de Deus não é estrutura. Agora, não é estrutura física. Não é estrutura física e nem estrutura eclesiástica. Quantidade de templo, cargos, ofícios. Mas tem muitas companhias. Uma vez me disseram para mim num programa, a igreja do pastor Cruvinel. Não, eu não tenho igreja. Eu sou cooperador de Cristo. Devolve a noiva para o noivo, que o noivo cuida melhor dela. Porque quando nós dizemos que a noiva é nossa, aí começa a complicar. E aí é desvirtuar o reino. Então, o reino de Deus não é comida, a Bíblia diz. Não é bebida, a Bíblia diz. O que é o reino de Deus? São pessoas transformadas. Então, se não é comida, não é bebida, como é que entra a visão da missão integral no reino de Deus? Aí tá, nós pegamos Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. O primeiro que é a missão integral, né? A missão integral está sendo exacerbada. O senhor quer falar sobre isso? A missão integral... O que é a missão integral? Pois é. A gente escuta tanto comentário na internet aí, missão integral, igreja. Aquela frase já bem famosa, o evangelho todo, para o homem todo. Mas houve uma confusão aí, uma interpretação, olha, missão integral é teologia da libertação, não é, aquelas questões já bem fomentadas, né? Porém, vamos lembrar que a teologia da libertação, ela parte de um pressuposto. Todo pobre é salvo porque é pobre. A teologia da libertação é. Então o camarada é pobre... Ele é salvo. Entendi. Entendeu? Então você deixou de ser pobre, deixou salvo já. Bom, deixa eu entender o raciocínio, que depois eu vou interpretar o texto lá do Mateus 5, o que é ser pobre de espírito. Então, aí que está a questão. Então, é interessante. Essa é interessante. Né? Essa é a base da missão integral. Todo pobre... Não, da teologia da libertação. Da teologia da libertação, Da libertação. Agora, a missão integral, não. O que ela resolveu trabalhar? Ela resolveu levar os valores do reino para a sociedade.
fora da igreja, fora do campo eclesiástico. Mas se isso for exacerbado, professor, isso se torna uma desvirtuação do evangelho. Porque Jesus não morreu na cruz para construir hospital, Jesus não morreu na cruz para fazer cesta básica. Sim. O que eu vejo, só para colocar aquele texto de Tiago, que Tiago diz, mostra a tua fé sem obras, e eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então a palavra obras ali é erga, que pode ser trabalho. Ergates é trabalhador, ou obreiro. Então, veja, a maçonaria faz obras. Os espíritas fazem obras. Agora, a pregação primordial é salvação em Cristo. Porém, você não consegue falar de Jesus para quem está com fome. E essa é a questão. Mas não pode ser especificamente isso. Essa que é o grande problema. Essa que é a questão. Aí que foi o problema, acho, da missão integral. Porque quando se deixa de se pregar o evangelho, e quer melhorar a sociedade. Né? É aquela frase antiga, se você colocar o ser humano em união ao outro ser humano, se nós tivéssemos condições verdade, e fazer do Brasil um país de primeiro mundo com a melhor educação, isso não significa que colocaríamos todos os brasileiros em união a Deus. Verdade. De forma nenhuma. Mesmo porque o problema do homem não está fora, está dentro dele. Gálatas 5,17 diz isso, né? Gálatas 5,17 diz a Bíblia que o homem está em conflito com ele mesmo. Carne e espírito, a palavra sarques, tendência carnal. Mas a questão que eu queria colocar é, por exemplo, então, o reino dos céus não é estrutura, não é hierarquia, é isso que você está dizendo. Nem prosperidade. Nem prosperidade. Ele não é no sentido de ação social. Dinheiro. Mas tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Porque assim, eu santifico para ser salvo. Se eu disser que santifico para ser salvo, é obra. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, se não vem de dom de Deus. É graça. Então, caris ou raris é favor imerecido. Então, agora, se eu não me santifico, Spurgeon falou, embora não seja calvinista, nem arminiano, sou soberanista, Spurgeon disse, se você não santifica, coloca em dúvida a sua eleição. Então, como é que eu posso dizer que sou salvo se não expresso o amor de Deus para quem eu vejo? Entendi. Então, 1 de João diz isso, teu irmão está com fome, você despede teu irmão com fome? Mentira. Então a gente tem que abrir hospital, tem que fazer tudo isso, mas a ênfase não pode ser essa. Mas é esse expressar o amor de Deus, junto com a evangelização, que a gente leva os valores do reino. Sem dúvida. Entendi. Entendeu? Então, se você consegue melhorar a situação de vida de uma família, você pregou o evangelho, ela pode não ter se convertido, mas você levou os valores do reino ali, porque você melhorou, profissionalizou o pai, melhorou a renda da família, melhorou a educação da família. Se converteram? Não se converteram. Significa que elas estão no reino? Não estão, não se converteram. Mas foram bem tratados. É o caso dos leprosos, 10 leprosos. Todos foram curados. Todos receberam a benesse de Jesus, receberam, indubitavelmente. Você pode dizer, por exemplo, que esse tipo de trabalho é só evangélico protestante? Não. Você vê sacerdotes católicos e entidades assim fazendo a mesma coisa. Agora, a questão a ênfase do cristianismo bíblico é salvação. O reino de Deus é salvação. A palavra salvação vem do grego soteria, que significa saúde. Saúde. Então, se você não fosse... Como é que pode alguém dizer que é de Cristo e tem uma necrose espiritual? Explique necrose espiritual. Como necrosado, podre, entendeu? É por isso que a Bíblia diz que nós devemos... Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz a Bíblia que nós devemos ter o corpo sacrifício vivo e mente renovada. Então, mas aí hoje o evangelho vem como está, fica como quiser. Então, aí você tem uma questão exatamente que eu ia falar. O reino de Deus, então, está mais baseado no que Isaías falou. Libertação aos cativos, liberdade aos oprimidos, dar vista aos cegos, no sentido espiritual. Tudo isso é sinal. Tudo isso é sinal. Sinal. Mas foi o ministério de Jesus inicial, ele começa... Lucas 4:18. Fazendo isso. E ele faz isso por quê? Para demonstrar que ele é o Messias. Porque o departamento de marketing do céu é bom. Não é? É verdade. Por quê? Porque então, Jesus mas aí, essa visão da propaganda. Entra uma questão seguinte. Uma pessoa que está me assistindo aqui agora, e ele entrou no reino de Deus, ele entrou na visão de que Jesus é o Salvador, mas ele não conseguiu transformação.
ele não conseguiu mudança de vida, ele não conseguiu ter saúde na vida espiritual dele. Então o reino de Deus chegou na vida dele. Isso é só para esse programa, essa conversa? Não, Não, porque é o seguinte, irmãos... a gente pode continuar. A questão é muito séria. Depois a gente divide em meio bloco. O senhor fez uma colocação, pastores e telespectador, muito séria. Não basta você ir a uma igreja para ser liberto. Quando a Bíblia diz no Evangelho de João 8, 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, e se o Filho do Homem te libertar, você é verdadeiramente livre, você tem que viver a palavra, Tiago 1,22, ser de praticantes. Agora, como é que você vai? E aqui me permita fica à vontade. Uma crítica, eu sou pastor da aqui é na sala do pastor, nós estamos na sala do pastor, papo de pastores. Como é que você vai num lugar, por exemplo, o senhor gosta de arroz e feijão? Eu gosto. Come todo dia? Não. Todo dia? Não. Todo dia? Não dá. Então você vai num lugar onde o púlpito só tem um tipo de mensagem, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus requer de você. E se você não entender que Deus requer algo de você, você não entendeu o reino de Deus. Verdade. Então você todo dia tem que levar a sua cruz. Qual é a sua cruz? Qual é o propósito de Deus, telespectador, para a sua vida? Qual é? Agora, não, mas lá meu ego é massageado, diz que eu vou ter vitória em tanto tempo. A vida cristã não é isso. Muitas vezes nós vamos ter aflições, mas nossa visão é escatológica, é ulterior. Nós estamos vendo o céu. Sabe que eu fico preocupado no final de ano? Verdade. Por quê? Perdão, No final de ano é verdade. Não, sabe por que eu fico preocupado? Porque chega final de ano, eu vejo lá nos programas que eu participo, vamos chamar o pai daquilo, a mãe daquilo e o jogador de búzio para ver 2015. Eu não estou nem aí que vai acontecer em 2015, eu quero saber quando eu morrer, para onde é que eu vou. Aleluia. Então eu vou morar no céu por causa de Jesus e do reino de Deus. Ele morreu na cruz para me salvar. Agora, eu tenho que ir para a igreja aprender. Lógico. Eu tenho que estar aos pés de um pastor que quer me ensinar. É verdade. Se você não consegue chegar perto do seu pastor, você tem problema. Eu acredito que o que você está dizendo é tão sério que a gente está confundindo, né? Eu tenho um cargo, eu estou no reino de Deus. Eu tenho um título, eu estou no reino de Deus, né? Eu tenho essa visão das pessoas. Tem título que não vale nada. Então, é a visão bolsa de das valores pessoas. evangélicos. Eu estou sendo bonzinho, ajudando alguém, eu estou no reino de Deus. Mas reino de Deus mesmo é transformação e salvação. Requer mudança de valores. Radical. Mudança de valores. Você era o ex o quê? Que me falaram para mim que você tinha... Eu acho que a palavra valores, com todo respeito, ela é pobre para isso aí. Mas o que você... Mudança de vida. Da onde Deus te tirou? Olha, eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Eu ouvi falar disso. Beto Canivete. Minha mãe tem um corte de faca nos 4 dedos da mão por minha causa. Meu brinquedo era um revólver 32, uma pistola 6,35. E eu sentava numa esquina e crentes atravessavam a rua de meio de mim. Um dia eu ouvi falar que Jesus me amava. Palavra viva em pedra dura, tanto bate até que quebra. Aleluia. Jesus mudou a minha vida. Eu era valente, sou vice-campeão paulista de capoeira, andava armado, as pessoas tinham medo de mim. E Jesus não me rejeitou. Aleluia. E Ele não vai rejeitar você também, telespectador. Glória a Deus. Se você disser, Jesus entra na minha vida. Agora, se Jesus entrar na tua vida, você não vai ficar sendo crente em casa, botando a televisão na cabeça. Você vai procurar uma igreja evangélica, você vai congregar com os teus irmãos, porque esse é o propósito de Deus. Eu fui missionário, meus filhos nasceram no campo missionário. Jesus mudou a minha vida. Eu não posso, por aquilo que Deus fez em minha vida, eu não posso, pastor, ser um crente mequetrefe. É verdade. Meia boca. Eu tenho que ser cheio da graça de Deus. Isso não importa se você é assembleiano, batista, quadrangular. Não é rótulo, é conteúdo. Glória a Deus. Não há base no Novo Testamento para você ser um cristão fora de uma igreja local. Hebreus 10, 25. Não há base. Não deixar de congregar-vos como é Não costume de deixa alguns. congregar, né? É verdade. A igreja primitiva não há base. Então você que está desigrejado aí, ó, Quírios está te esperando, viu? Aproveita esses dois queridos aqui. Mas que eu falei... E aí, Pleroma? Fala da Pleroma. Se for de São Bernardo do Campo... Bom, o programa está terminando e eu queria que você falasse um pouco aí do seu material, que é muito legal, muito bom, graças a Deus. Então, eu trouxe para você de presente esse Obrigado. DVD de escatologia. Ó, Pensei que eu não ia ganhar, pessoal. Olha. Triplo, a Olha. doutrina das últimas coisas. Que bacana. Esse DVD eu falo sobre arrebatamento, grande tribulação, o que é tudo isso. Que legal. Eu vou dar meu site aqui, você pode comprar pelo site, é Amém. www.pastorcruvinel.com, com L, Cruvinel, né? Acho que vai estar no GC, né? pastorcruvinel.com. Eu falo sobre sobre o anticristo, as duas testemunhas, uma visão pré-tribulacional e pré-milenista. Tem um professor batista que dizia que ele era pan-milenista, no fim vai dar tudo certo. Este eu vou dar para o professor, que é a vida da igreja, o seu depois eu te dou. Tá. A vida da igreja, o que é a igreja? A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo? Ela pode ser? Acredito que sim.
não é? Cristianismo, sofrimento, santidade, adoração, cultos. Esse eu vou dar de presente para o senhor. Obrigado. Esse daqui é o Interpretação Bíblica, por que tem diversas traduções, né? E o mais novo, que é o curso de capacitação ministerial. No meu site eu tenho uma loja virtual. Quem quiser estudar teologia comigo, à distância, é só entrar lá, pastorcruvinel.com, entra na nossa loja virtual ou liga pra gente. Pode dar o telefone? Pode, deve. 11 2805 6381. 2805 6381. Sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Pleroma. Lá em São Bernardo? Lá em São Bernardo, terças e quintas nós estamos lá. Aos domingos estamos também, terças e quintas às 20 horas, domingo às 18 horas, Rua Doutor Vital Brasil, 1087, Vila Santa Luzia, Amém. São Bernardo. Muito obrigado. E você, doutor, pastor, professor Vanderlei, qual é o seu recado aí? Deixa o teu contato, se alguém quiser convidar você para trazer uma palavra. O meu telefone é 99385-5571. Eu sou pastor, mas não estou pastoreando no momento. Eu sou membro na Igreja Batista em Pinheiros. E, no momento, apenas lecionando. Lá na Faculdade Teológica Batista Na de São Paulo. Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Não assumi nada durante esse tempo, porque estava fazendo mestrado, depois doutorado, e como... Graças a Deus encerrou tudo esse ano, que aí seria um outro momento contar as experiências no meio acadêmico, as experiências com Deus no meio acadêmico. E ele falou um tema aí que eu vou fazer do próximo. Como é que você falou? Calvinista, arminiano e soberanista. Eu não sei o que é soberanista, precisa aprender. Deus deu livre-arbítrio ao homem, mas ele é soberano. Querido, esse aqui é na sala do pastor, e o meu desejo do coração era trazer um papo de pastor aqui para você ver como é que é assim. Não é sempre assim, mas algumas vezes tem esse tipo de conversa assim, né? Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado dessa palavra, que você tenha uma semana abençoada aí, em nome de Jesus. O reino de Deus está a nosso favor. Ô, glória! Aleluia, glória a Deus. Eu gostei muito desse debate, dois amigos queridos que eu consegui reunir, dois parceiros aí. Só feras hoje, Só fera, né? Só fera. O doutor Vanderlei, por exemplo, ele é doutor em linguística, né? Então é um negócio muito sério. A gente vai fazer um programa aqui falando sobre palavras do Novo Testamento que não foram traduzidas, foram só transliteradas. Batismo, apóstolo. É muito legal essa história, é muito bacana, tem um contexto. Por que não foi traduzido, só foi transliterado? Muito bacana. Nós vamos fazer um debate sobre isso. Glória a Deus. E convido você a acompanhar, divulgar, compartilhar esse programa que foi muito diferente. Isso, pelo Facebook, pelo Vimeo, pelo YouTube, tudo Igreja Quírios. É só procurar a gente lá no YouTube, Igreja Quírios, você adiciona o nosso canal e você fica sabendo todos os vídeos que estão subindo, todos os programas. Isso, pelo nosso site www.igrejaquírios.com.br. É isso aí, você é o nosso convidado. E amanhã tem o especial de Natal. Amanhã a gente está de volta aqui no especial de Natal, vamos estar junto aí, você que às vezes está concorrido e tudo mais, mas 11 horas da noite, você tem um horário marcado um pouquinho antes da sua virada aí de Natal, nós vamos estar falando do especial de Natal, falando das coisas do Natal, da presença de Deus no Natal, amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada, Senhor, e nós entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti, Senhor, queremos a cada dia, Senhor, ser participantes desse reino, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, essa palavra que esteja sendo semeada em cada coração, nós possamos colher muitos frutos para a glória e honra do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido, uma semana de vitória e tudo quanto você fizer prosperará.